Muito boa noite, muito bom estar com vocês novamente aqui no canal Paz e Bem, ainda que um programa gravado, e como o pessoal costuma dizer, já vai chegando deixando sua curtida, e também, se puder compartilhar, a gente agradece, ainda mais hoje, um programa novamente gravado, por conta dos meus horários de trabalho, mas em breve, durante as minhas férias laborais, estarei convosco novamente, para a gente poder fazer as lives que eu tanto amo, que eu tanto gosto, que foi muito bom, inclusive na semana passada, quando a gente pôde falar de Tina Turner. Aliás, eu gostei muito, senti também uma boa repercussão durante aquele momento, e nada como estar ao vivo e recebendo todo esse carinho e todas essas questões, muitas vezes esclarecimentos, como hoje também, a gente vai tentar falar um pouco dessas questões. O motivo de trazer esse tema vai além de simplesmente estarmos no mês da diversidade sexual, especialmente por conta do dia 28 de junho, em que há uma lembrança por conta do movimento LGBTQIA+. Está também relacionado com um absurdo que foi trazido por um reverendo de uma determinada igreja, muito rica, por sinal, envolvido inclusive com um escândalo de um dos seus membros que teria aliciado menores de idade, alguma coisa assim, nesse sentido. É claro que tudo deve ser investigado, deve ser analisado, mas é claro que o problema muitas vezes é a grande hipocrisia que alimenta e também uma verdadeira guerra, para não dizer quase uma guerra santa, porque na verdade essas guerras promovidas por determinados grupos não têm nada de santa. Ela tem sim um objetivo de tentar marcar uma posição com uma interpretação completamente enviesada. Por isso, eu não acho muito adequado quando as pessoas colocam como simplesmente fundamentalistas, porque se fosse o fundamentalismo mesmo, simplesmente essas doutrinas deixariam de existir, já que os próprios livros são contraditórios entre si, a começar com o quinto mandamento, que diz que não, para não matar, e a própria pessoa que, a princípio, de acordo com a doutrina, trouxe essa mensagem, teria matado mais de 3.000 pessoas. Inclusive, dentro da tradução, numa das notas que eu li na época, quando eu fiz um estudo sobre esse tema, o número poderia ser 28.000 pessoas. Então, a gente tem diversos problemas quando a gente coloca também fundamentalismo, porque na verdade não é uma leitura fundamentalista, é uma leitura enviesada com objetivos claros de tentar criar inimigos, que geralmente são moinhos de vento. E um deles é exatamente um símbolo que é considerado sagrado, inclusive pela própria doutrina defendida por essas pessoas. Estamos falando exatamente dessa situação, que é o arco-íris. Temos aí o arco-íris para a gente poder falar um pouco sobre esse tema e a gente também conversar sobre essa situação. Para muitas mitologias e doutrinas, o arco-íris é sagrado. E a gente vem falar por isso também para a gente, primeiro, falar do fato de nós estarmos lidando com um símbolo que tem um significados muito importantes para diversas doutrinas e que estão aqui exatamente para a nossa entendimento, para a nossa percepção e entender como é que foi adotado pelo movimento LGBTQIA+, especialmente o movimento gay, e que ainda hoje é considerado um símbolo gay, apesar de ser um símbolo bastante significativo em diversas mitologias, em diversas visões, inclusive dentro da própria Bíblia. E aí nós vamos começar falando sobre esse símbolo. Para vocês terem uma ideia, essa que vocês estão vendo aí, essa versão que vocês estão vendo, foi a primeira, foi criada em 1979 por este senhor recentemente falecido, que foi o Gilbert Baker, e foi a pedido do Harvey Milk. Tem até um filme sobre ele, que foi estrelado pelo Sean Penn, e que conta um pouco da história dele na liderança, tendo sido o primeiro político abertamente ou assumidamente homossexual é,
sendo eleito nos Estados Unidos da América, lá na década de 1970. E o que é interessante para a gente falar? Nessa bandeira que nós colocamos, ela foi concebida originalmente com 8 cores, conforme vocês podem ver aí. São 8 cores, e essas 8 cores, cada uma representava com um significado específico. Eu vou apenas dar uma retirada aqui, na minha sobreposição, para vocês verem depois. Eu me lembrando, coloco de volta, porque eu às vezes me atrapalho com isso ainda. Vou tirar também esse banner circulante para vocês verem aí o que ela significa. Só não tenho como eu sair daqui, mas de qualquer forma as cores vocês já conseguem reconhecer. Aliás, tem até sim como eu sair daqui. Basta eu fazer isso. Daqui a pouco eu volto, que aí vocês vão ter melhor noção dessas situações. Então eu continuo falando com vocês, mas basicamente o que a gente pode falar? A versão que acabou por se tornar mais conhecida acabou tendo 6 barras, a gente vai vê-la depois. Mas, basicamente, ele foi usado pela primeira vez em larga escala no Dia da Liberdade Gay de São Francisco, na Califórnia, em 1978, data que é considerada precursora da Parada do Orgulho LGBT, de acordo com o verbete da Wikipédia que trata deste assunto. E há uma sugestão de que o Baker teria se inspirado na canção Over the Rainbow, que ficou conhecida aqui como A Lua do Arco-Íris, na gravação, se não me engano, da Débora Blando, pode estar enganado, ou da Luísa Posse, acho que foi a Luísa Posse que gravou aqui no Brasil. E também há uma correlação com o movimento hippie, e que o arco-íris seria um símbolo de paz e harmonia, e que, por motivos comerciais, visando diminuir o preço, as cores rosa e azul claro foram removidas. Outras fontes sugerem que as cores foram eliminadas devido à dificuldade de encontrar tecido nas cores rosa e turquesa. E ao comentar sobre a criação, o Baker disse que queria transmitir as ideias de diversidade e inclusão a partir do arco-íris, um elemento da natureza usado para representar que a sexualidade é um direito. E aí vocês estão vendo o rosa, a sexualidade, o vermelho, a vida, o laranja, a saúde. Ainda bem, hoje, infelizmente, no Brasil, o laranja tem dupla concepção, outra concepção muito diferente, mas está aí. O amarelo seria equivalente ao sol, o verde, a natureza, o turquesa, a arte, o índigo, a serenidade, violeta, o espírito. Então, deixa eu retornar aqui à minha função, meu quadradinho, lembrando que estamos falando do arco-íris, e lembrando que nós temos aí também a programação semanal do canal Paz e Bem, para a gente não esquecer. Atualmente, em 2015, o Museu de Arte Moderna de Nova York adquiriu essa bandeira para o acervo, referindo-se a ela como um poderoso marco do design moderno. Por isso, a bandeira atualmente utilizada na moda, na arquitetura, nas artes plásticas e até mesmo no grafite, como é o caso dos murais da artista brasileira Rafa Monteiro. Mas, antes de mais nada, não podemos nos esquecer, e aí só para a gente ter uma ideia, ela no ano seguinte ganhou essa configuração, como você está vendo aí, com 7 cores, já sem o rosa, e depois com 6 cores, como ela ficou mais conhecida e praticamente como a gente consegue encontrar por aí. Mas voltando aí para as 7 cores, nós temos o seguinte: o arco-íris, aí já pegando do site significados.com.br, a gente pode falar um pouco do fenômeno, que é um fenômeno visual e meteorológico que origina um arco com as 7 cores do espectro escolar. É formado graças à refração e à reflexão de luz solar nas gotas de chuva. Mas a gente sabe que não somente nas gotas de chuva, em qualquer fonte, qualquer pulverização de água, a gente vai encontrar esse arco de alguma forma explícito aí para nós. Por vezes é também impossível verificar este fenômeno na água pulverizada em cascatas e cachoeiras. Então é importante que a gente tenha essa noção para que a gente não fique achando coisas que não estão
de acordo com a ciência. E quando ocorre reflexão múltipla da luz solar, é possível verificar mais de um arco-íris em simultâneo, sendo o arco-íris primário e o outro secundário. Geralmente é mais fraco, a gente já deve ter visto por aí também. O primário representa as cores vermelho no exterior e violeta no interior. E o arco-íris secundário, a ordem inversa. A cor de cada cor do arco-íris pode ter um significado diferente. E aí, tendo por base a psicologia das cores, um estudo de psicologia explica as sensações. É um pouco diferente até daquilo que a gente viu nas cores que o Baker associou. Então, vocês têm aí primeiro o vermelho, uma cor quente intensa associada ao calor, ao amor, à ação, ao vigor e também ao perigo. É responsável por provocar emoções e sentimentos intensos, além de transmitir excitação e energia. Lembrando também que também devemos relacionar com a gula, já que muitos restaurantes também utilizam a cor vermelha para atrair pessoas pensando na fome. O laranja estaria associado à diversão, ao prazer, à sociabilidade e ao entusiasmo. O amarelo é associado à alegria, ao otimismo e por ser relacionado com o sol. É ligado à iluminação e ao entendimento e também pode proporcionar sinal de atenção. Estou aqui no trânsito, ela está relacionada com a atenção. O verde transmite esperança e segurança. Qualquer dia eu vou trazer um estudo que eu fiz sobre esperança, não sei se eu já falei aqui, depois eu vou até verificar, e eu achei muito interessante para a gente pensar no que é esperança. Eu acho que a gente tem uma tendência à passividade, a gente precisa primeiro agir para depois esperar a colheita daquilo que a gente plantar. Mas, continuando, além de passar tranquilidade. Por ser a mesma cor da natureza e do meio ambiente, o verde também está relacionado à naturalidade. Abaixo nós temos o azul, que representa a passividade, o frio, a divindade e as características intelectuais. Talvez seja por isso que seja a cor mais querida por muitas pessoas. Também é capaz de transmitir calma e paciência por ser a cor do mar e do céu, e tem relação com a profundidade e a infinitude. Também temos o índigo, que é esse azul mais fortinho aí, né, o anil, pode ser usado nas realezas do antigo Império Indiano, expressa riqueza e conhecimento. E, por fim, violeta ou roxo, está relacionado com a espiritualidade e o mistério. E alguns de seus tons podem ser usados para transmitir poder, sobriedade e o feminino. Essa parte da psicologia das cores, o significado tirou de um livro chamado A Psicologia das Cores, de Eva Heller. E aí, nós passamos, de vez em quando eu vou olhar para o lado que eu vou fazendo as devidas transformações, a gente passa a falar um pouco do cristianismo. Vou falar rapidamente, porque estamos num país cristão, ele é bem conhecido, esse mito, sem nenhum problema. Meu pai uma vez comentou que eu não bebo durante as gravações. Realmente, às vezes é porque eu me esqueço, me empolgo, só que hoje a garganta está meio estranha. Então, eu trouxe uma água para poder me acompanhar aqui na gravação. Ah, esqueci-me de trazer de volta. Olha a cabeça louca que eu tenho. Esqueci-me de trazer de volta o sombreamento aqui, que é a sobreposição, que é muito importante, porque afinal é a marca do programa, é a marca do canal também. Na Bíblia é contado o episódio em que surgiu o primeiro arco-íris. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 16, Deus afirma que o arco, ou uma aliança, seria feita entre Deus e o homem, e que essa aliança indicava que Deus não voltaria a enviar um dilúvio para destruir a vida na Terra. Então, essa é a questão de a gente ter aí o arco-íris nessa visão cristã. Mas é claro que a gente vai passar, a gente não, acho que não há nenhuma outra referência ao cristianismo, no cristianismo sobre esse arco, apenas essa questão de Noé, e que tem relação pós-dilúvio. E aí a gente passa para outro símbolo que é muito comum, é muito falado também, que é
essa figura, esse orixá, dentro de diversas doutrinas baseadas na mitologia iorubá, muito comum, muito falado também no Brasil, que é o caso do Xumaré. Eu usei o acento agudo, já que o Xumaré também escrito com o acento circunflexo, mas, independentemente disso, nós não podemos nos esquecer de que esse tema, toda essa parte, por exemplo, se alguém for do Candomblé, depois pode colocar outros esclarecimentos aí, mas os textos daqui até o final do programa estão baseados no site do Espaço Ciência Viva, um museu de ciências baseado na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, não sei nem se continua lá ainda, mas de qualquer forma era um galpão, e que do qual eu participei não somente como uma pessoa que estudou lá, fez parte, minha família também, tive duas pessoas, a minha tia Dilma participou também do Espaço Ciência Viva durante algum tempo, um primo também, chamado Arilson, também participou, e eu também, por algumas vezes, também atuei como monitor, isso na juventude, muito antes de eu me tornar professor. Então, só por aí já teve ter mais de 20 anos nesse trabalho aí, eu conheci os primórdios, e hoje eu fiquei muito feliz de, na pesquisa sobre esse tema, ter encontrado de pessoas que eu conheci, como Paulo Henrique Colonese, e compôs uma sequência de textos explicando o arco-íris em diversas culturas. E a gente começa, a partir daí, com a mitologia iorubá. E ele lembra que os iorubás vivem em grande parte no sudoeste da Nigéria, havendo também comunidades no Benin, no Togo e no Gana. E trouxeram para o Brasil uma ampla carga cultural e que a gente tem uma ampla divulgação no ambiente religioso. Ele menciona também a questão do Ifá, mensageiro do destino, conhece todas as histórias já acontecidas e as que ainda vão acontecer. E conta que entre os Yorubás, em tempos imemoriais, vivia a mais velha de todas as mulheres, de todas as pessoas, que a gente pode chamar aqui, a gente pode depois, vocês fica o convite para vocês acompanharem o trabalho, está relacionado aqui com a nossa querida Yala de Chá, Adriana de Nanã, que participa aqui do canal Paz e Bem também. E ela, ó, aí pendendo para Nanã, a gente tem dentro do candomblé diversos itãs que nos ajudam a explicar os mitos e as características dos orixás, sabendo que itãs são histórias, não são aquelas coisas que vamos ficar discutindo como coisas reais. Mas é importante que a gente tenha essa noção para entender essas conexões e essas simbologias. Nanã, de acordo com o texto, é orixás das chuvas, dos mangues, dos pântanos, da lama e Senhora da Morte. É responsável pelos portais da encarnação e da desencarnação. E, de acordo com o que é colocado, afirma-se que Nanã era a rainha de um povo que tinha poder sobre os mortos. Para roubar esse poder, Oxalá a desposou, mas não ligava para ela. Nanã então fez um feitiço para ter um filho. Seu segundo filho foi Oxumaré, e o primeiro, Omulu, que é aquele orixá das palhas, e que, de acordo com alguns itãs, seria varíola, e é muito ligado à questão da saúde. Inclusive, agosto é um mês dedicado ao Mulu, ou ao Babaie, dependendo da doutrina que adota esse orixá, e é muito importante, geralmente, que as pessoas adeptas do candomblé participem dessas festividades. E aí, continuando, o Xumaré, sendo um segundo filho, não ficou ao lado Vamos voltar aqui para o texto, para ficar mais claro. O Xumaré nasceu saudável e belo. No entanto, Nanã foi castigada por ter abandonado o primeiro filho, o Mulu, e o Xumaré não ficou ao seu lado, viajando por toda parte. O príncipe Oxumaré usava roupas de todas as cores, que realçavam ainda mais a sua beleza. Ifá dizia que houve um tempo em que a terra foi quase destruída pelas chuvas. Choveu o tempo todo, o solo ficou todo encharcado e os rios transbordaram para fora de seus leitos de tanta água. É interessante passar por esse patamar porque
Qualquer dia, de repente, a gente pode falar, mas o professor Pedro Lima Vasconcelos já falou bastante sobre esse tema da questão do dilúvio, que está em diversas outras doutrinas, inclusive uma mais antiga até do que a história de Noé, que é a epopeia de Gilgamesh. Mas também encontramos na Grécia algo relativo a esse dilúvio. Mas continuando. Então, as plantas e os animais morreram afogados, e a doença e a morte prosperaram. A chuva é coisa boa, mas não pode durar para sempre, pensou Xumaré. Então, ele apontou seu punhal de bronze para o alto e fez um grande corte em arco no céu, ferindo a chuva. A chuva parou de cair, o sol pôde brilhar de novo. Desde então, quando chove muito, o Xumaré risca o céu com o seu punhal de bronze. Quando isso acontece, todos podem ver o belo príncipe vestido com suas roupas multicoloridas. Todos podem vê-lo na forma de arco-íris. E na língua iorubá, de acordo também com esse artigo, o Xumaré quer dizer exatamente o arco colorido. De acordo também com o texto, o Xumaré é o orixá que liga o céu à terra, o deus do arco-íris, representado por uma serpente, senhor da agilidade, da sorte, da transformação, do ciclo da vida e da dualidade, e que passa 6 meses como cobra, 6 meses como ser humano. É o único orixá que pode ir ao Orum, o céu, e também sem sair do Aie, que é a terra. É interessante também ver isso porque, em certa forma, a gente tem essas conexões com outras doutrinas, como a gente vai ver em breve aqui também. Passando agora para uma outra cosmologia da África, a gente tem esse que é um mito desses nomes que eu vou tentar pronunciar. Baba, Mana, Varessa e Tsandiwe, que é a mitologia Zulu. Os nomes são fantásticos, gente. Depois vocês podem dar uma olhada no site do Espaço Ciência Viva para ver esses nomes que são realmente algo que eu não, enfim, imaginei que poderia se falar, mas vamos lá. Um Kulunkulu é o deus mais poderoso e criador da humanidade. Criado em Ulanga, um enorme pântano de juncos antes de vir à Terra. Interessante a gente ver essa conexão com o pântano, porque podemos dizer que Nanã tem essa situação também. Então, a gente vê essas conexões entre doutrinas, independentemente de serem africanas, e mostra o quanto nós temos essa conexão com a Terra, e se pensarmos que Adão, na filosofia judaica, na verdade, não é um ser humano, mas um homem em si, e que está ligado ao humus da Terra, a gente vê essas conexões muito mais profundas do que propriamente apenas trabalhando com a questão, quando a gente olha apenas para a nossa própria doutrina. E aí, continuando. O Cúnculo é um deus dos céus. Ele desceu dos céus e casou-se com o Talanga. Em algumas versões da história da criação, ele quem criou a semente da qual o Cúnculo se originou, que é um outro deus chamado Umveligandi. O Nuaba era um camaleão mítico, que foi enviado por um Cúnculo, e algumas histórias pelo próprio Deus que criou tudo, que seria Umveligandi, para contar ao povo do mundo que eles teriam vida imortal. Mas, infelizmente, o Nuaba, que é esse camaleão mítico, demorou tanto para chegar à vila que o Deus ficou impaciente e o povo não se tornou imortal. E atualmente os camaleões mudam de verde para marrom, porque eles ficam tristes de um Nuaba ter sido tão lento. Gente, é uma sequência de deuses que foram colocando aqui na história. Mas Manlambo é a deusa dos rios, descrita como uma grande criatura parecida com uma cobra. Novamente, a questão da cobra aqui envolvida. E essa deusa aí, que é Mbaba Muama Varessa ou Nonkubuluane, deusa da fertilidade, da religião Zulu do sul da África, comanda o arco-íris, a colheita, a agricultura, as chuvas e a cerveja. Então, para quem gosta de uma cerveja, está aí a deusa Zulu para vocês.
e tem um poder também sobre as substâncias elementares, água e terra. Mbaba ensinou seu povo a semear e a colher e a arte de fazer cerveja. E isso tornou a deusa mais venerada pelo povo Zulu. Ela vivia nas nuvens, em uma cabana cercada pelos arco-íris. Seu povo amava esta deusa das chuvas porque eles ouviam o som anunciador do seu tambor trovão e eles sabiam que ela iria derramar as águas tão necessárias de sua casa celeste. Tradicionalmente, na cultura Zulu, quando havia seca, virgens eram enviadas às montanhas com oferendas à princesa Nokubunwane, pedindo chuvas. A seca, as infestações da agricultura e doenças incuráveis representavam uma desconexão com a Mãe Terra. E as mulheres seguiam em procissão às montanhas para falar com os ancestrais e fazer contato com a Mãe Terra. Alimentos especiais eram levados como oferendas aos espíritos ancestrais e aos deuses. A cerveja tradicional é feita com milho, pois Nokubluane é também mãe do milho, grãos de milho moído e espinafre nativo. E algumas vezes cabras e galinhas completavam as oferendas. As mulheres carregavam madeira para fazer fogo. A intenção era chamar os ancestrais para pedir desculpas à Mãe Terra por tê-la provocado. E de acordo com esse mito, Nokubluane não conseguiu encontrar um marido adequado nos céus, de modo que viajou pelas terras do sul da África em busca de um marido mortal e desafiou todos os outros deuses quando se apaixonou por um homem mortal. Ele era um boiadeiro chamado Tandiwe, que é esse irmão que está aí. Para ter certeza de que ele a amava, ela o testou enviando uma bonita noiva em seu lugar, enquanto ela se disfarçava uma mulher velha e feia. Tandiwe aguardava sua noiva celestial no altar. E, de repente, o pássaro dos raios anunciou uma terrível tempestade. Mas Tandiwe não saiu do lugar. Então, tão rápido quando chegou, a tempestade passou e um arco-íris desceu dos céus. Ao tocar ao chão, duas mulheres surgiram frente a Tandiwe. Olhando em seus olhos e apontando a bela Nomalanga, a deusa das chuvas, ele disse: Esta é a bela deusa que viu em seus sonhos. Ela é a sua noiva. Tandiwe olhou a mulher esplendorosamente em toda a sua visão e depois olhou para a mulher que havia falado. Ela era feia e cinza, com a sua cabeça coberta de trapos. Ele disse: Esta mulher não é minha noiva. Você pode estar vestida com peles de zebra rasgadas e coberta de cinzas, mas estas coisas não anulam teu esplendor. Em teus olhos eu vejo o brilho dos rios, lagos e mares. Em teus olhos vejo o poder daquela que dá a vida à terra e nutre as plantações. Este poder supera o charme da pele bem oleada e o tilintar dos braceletes e joias. Você é minha noiva. Você é Mbaba Moana Mavaressa, a deusa das chuvas. Quando a deusa escutou estas palavras, ela soube que tinha escolhido sabiamente. Foi aí que começou a cerimônia, os festejos começaram, as estrelas brilharam, os festejos terminaram. Enquanto todos dormiam, a deusa e o boiadeiro deixaram a terra de mãos dadas, viajaram por um arco-íris até os céus da África, onde sempre viverão em sua cabana coberta pelo arco-íris. E o povo Zulu clama por essa deusa quando eles precisam de orientação para tomar uma decisão importante. Indo agora para a Europa, nós encontramos Íris. É a deusa do arco-íris, conhecida como mensageira dos deuses do Olimpo. Ela foi muitas vezes representada como serva, como aia e mensageira pessoal da deusa Hera, irmã e esposa de Zeus, rainha dos deuses e patrona da fidelidade conjugal, sendo a primeira esposa de Zeus e representante da instituição do casamento. Deste modo, é retratada como ciumenta e agressiva contra qualquer relação extraconjugal. Odiava e perseguia as amantes de Zeus e os filhos bastardos gerados desses relacionamentos. Íris, essa figura que está aí, é filha do titã Talmas, uma divindade marinha, e de Electra,
uma Oceânide, filha de Oceano e Tétis, e deste modo profundamente relacionada aos oceanos e mares. Como arco-íris, ela une o céu e a terra. É a mensageira dos deuses para os seres humanos, e nesse contexto ela é frequentemente mencionada na Ilíada de Homero, porém jamais em Odisseia, onde Hermes, na mitologia grega, Mercúrio toma, melhor, na mitologia romana, Mercúrio toma o seu lugar. É interessante também tratar desse tema que o grande poema A Guerra de Troia só nos foi tornou conhecido a partir desses dois episódios, Ilíada e Odisseia. E há uma grande polêmica sobre se Homero teria sido uma pessoa só, que na verdade Homero significa o cego. E havia lá uma questão de se o autor é o mesmo, ou se são diversos autores. Eu cada vez mais me convenço que, na verdade, Homero é apenas um nome para trazer ali, dar uma justificativa, mas para mim são mais de um autor, muito provavelmente diversos autores, como muito provavelmente diversos textos considerados sagrados também estão nesse patamar. Mas, continuando. Na Odisseia, ela aparece quando Zeus a envia para transmitir suas ordens a outros deuses e aos mortais, e quando Hera a envia para Aquiles. Um de seus trabalhos como mensageira incluía obter a água do rio Styx. Ela fazia isso sempre que os Olimpíadas precisavam prestar um juramento ou queriam saber se alguém estava mentindo. A verdade era sagrada no rio Styx para deuses imortais. E por isso, se algum deles bebesse a água e depois mentisse, perderia a voz por 7 anos. Tem pessoas que precisariam perder a voz, como algumas que mentem bastante. Mas aí, enfim. Íris e Hermes, continuando aqui, na mitologia romana, Mercúrio, e na mitologia egípcia, Tot, eram rivais em tudo. Depois de terem se amado por muito tempo, e ele a trair com Afrodite. Então, Íris e Hermes se separaram e ela foi seduzida por Zéfiro, o deus dos ventos do oeste. O casamento de Íris com Zéfiro foi entrelaçado com muita paixão. Embora casada, Íris era considerada uma virgem. A divindade do arco-íris não somente seguia as ordens de Hera, tanto quanto focava em ligar o mundo mundano com o celeste, acabando por não ter tempo para uma relação amorosa. Nos vasos gregos, ela é representada como uma bela jovem com asas douradas, um bastão de mensageiro, que é o Kerikirion, e às vezes com um jarro de vinho chamado Oinichoi. Geralmente aparecia ao lado de Zeus ou de Hera, às vezes servindo néctar do seu jarro. Para os gregos, que na maioria viviam perto do mar, o arco-íris era mais frequentemente visto, cobrindo a distância entre as nuvens e o mar, e por isso imaginavam que a deusa reabastecia as nuvens de chuva com a água do mar. Provavelmente o povo da Terra plana deve pensar a mesma coisa. Mas, continuando. Suas asas douradas lhe permitiram viajar para todas as áreas do cosmos. Ele era capaz de viajar para o fundo dos oceanos, bem como as profundezas do reino de Hades. E ela fazia isso mais rápido do que qualquer outro deus. Não era uma deusa considerada maléfica, e apesar de nas histórias ter ajudado ela junto de Loucura, que era uma outra deusa, e acabar com a família de Hércules. Então, vamos agora para uma outra, que é esse daí. Isso aí tão bonito, gente. Tão bonito. É de um povo indígena da América do Norte. E que está hoje, basicamente, podemos dizer, localizado na atual ilha de Santa Cruz, na Califórnia. É o povo Chumash. São habitantes nativos da ilha Nimu, que é aí nessa costa da Califórnia, a atual ilha de Santa Cruz. Acreditavam que havia sido criados pelas sementes de uma planta mágica pela deusa Mãe Terra, Utash, em sua ilha. As pessoas floresceram da planta, tanto homens quanto mulheres, para habitar a ilha. Essa deusa é casada com a serpente do céu. Olha a serpente de novo aí, gente. E que é conhecida como Via Láctea. Ao observar que o povo estava passando frio, o marido de Utash, Acapuachuposh,
decidiu dar de um presente ao povo de Utash. Usando sua língua para lançar um raio, ele começou um incêndio. As pessoas cuidaram do fogo que o mantinham queimando para que pudessem ficar quentes e cozinhar sua comida. A visão do fogo atraiu o condor, que naquela época era um pássaro todo branco. Curioso, ele voou baixo sobre o fogo para ver melhor e queimou a maioria de suas penas. Todas ficaram pretas, exceto por um pouco de branco nas suas asas. Com calor e comida quente, as pessoas prosperaram e criaram uma prole abundante. Depois de muitos anos enchendo suas terras com superdotadas com as pessoas, a ilha ficou lotada. Mas os barulhos dos felizes, Chumash cantando e dançando, as crianças rindo, deixavam Tash a noite toda acordada. Em vez de matar todos, como alguns deuses de outras culturas costumam fazer, podemos lembrar do próprio dilúvio, não falando exatamente na Bíblia, mas em outras doutrinas, o Tash foi mais bondosa. Decidiu que algumas pessoas deveriam se mudar da ilha para o continente, onde ela não poderia mais ouvi-las e finalmente conseguir dormir. Por isso, criou uma enorme ponte para que as pessoas transpusessem o mar e chegassem ao continente em segurança. Está aí a ponte que vocês estão vendo aí, que é o arco-íris. Na cosmologia Chumash, a Mãe Terra teve a ideia de criar uma ponte de Wistoio, que é o arco-íris, de modo que as novas gerações pudessem andar na sua ilha, de sua ilha Limu, direto para a alta montanha próxima de Mishopshno, que é gente, é difícil falar dessas coisas, mas é Timouros, pelo que eu poderia entender. E essa montanha é Capiteria, próximo à atual Santa Bárbara. Mas olha que curioso. Quando estavam atravessando a ponte do arco-íris, algumas das pessoas barilentas olharam para baixo e ficaram tão apavoradas com a altura que tiveram vertigem e acabaram despencando do alto da ponte do arco-íris, caindo no mar. É interessante olhar para isso, que se a gente fizer uma ponte, a gente pode lembrar daquela passagem bíblica de Pedro andando sobre as águas e que quando viu que estava andando sobre as águas, olhou para onde estava e começou a cair. Interessante observar isso, né? Mas continuando. Para evitar que morressem afogados, o Tacho os transformou em golfinhos. É por isso que para o povo Chumash, golfinhos são seus irmãos e irmãs. Então, tivemos uma outra aula muito interessante, não é mesmo? Partindo agora para a Europa, saindo do continente americano e voltando para a Europa, nós encontramos isso daí que tem a ver com a mitologia nórdica, envolvendo Noruega, Suécia, Dinamarca e Islândia. São reinos onde tem cachoeiras, especialmente a Islândia. A origem do mundo e da humanidade possui fases semelhantes às das outras mitologias, como a grega, onde temos primeiro o vazio, ou nada, do qual surgem regiões com gelo e fogo, onde nascem gigantes que vão dar origem à terra, montanhas, rios, nuvens. Nas gerações posteriores surgem os imortais, que derrotam os gigantes e os transformam em elementos da natureza. E os imortais geram finalmente os mortais e o arco-íris para conectá-los. Os povos que habitaram esses países contavam que no princípio dos tempos havia o caos ou nada no mundo, e isto era tudo quanto nele havia, nem céu, nem mar, nem terra. Três reinos coexistiam: o grande vazio, o abismo profundo, também chamado de Ginnungagap, Muspel, que é o reino do fogo, e Niflheim, uma terra da escuridão e das névoas geladas. Durante muitas eras, assim foi até que as névoas começaram a subir lentamente das profundezas para o Niflheim e formaram no abismo de Ginnungagap um gigantesco bloco de gelo. Das alturas tórridas de Muspel, que é esse reino do fogo, e lembrando que esse Ginnungagap era o abismo infinito primitivo, desceu um mar quente. Este encontro do calor com o frio começou a derreter o bloco de gelo. Após algumas milhares de eras, o gelo foi derretendo e deixando entrever a forma de um gigante,
que é chamado de Ymir. E dele saíram mais 3 gigantes, que deram origem a toda a descendência dos gigantes. De gelo derretido e também surgiu uma vaca, de nome Aldmula, de cujas tetas prodigiosas brotavam 4 rios, que alimentavam o gigante Ymir. Essa vaca se nutria do gelo sagrado e lambia continuadamente a superfície, e deste gelo surgiu o primeiro dia o cabelo de um ser, no segundo a sua cabeça e finalmente no terceiro o corpo inteiro. Esta criatura egressa do gelo, chamada de Buri, e foi a primogenitora dos deuses. Interessante essas conexões, que vaca também, fala na Índia, a vaca é sagrada, a gente tem uma outra cultura também, que coloca a vaca numa posição extremamente sagrada. Seu primeiro filho, de acordo com o texto, chamou-se Sebor, e juntos combateram os gigantes. Finalmente, Bor se casou com a giganta Besla, e desta união surgiram 3 notáveis deuses. Otan, também chamado de Odin, para quem assistiu Jasper deve lembrar, Vili e Ve. Os 4 juntos derrotaram o poderoso gigante Ymir e, com a sua morte, acabou também a quase totalidade dos demais da sua espécie afogada de sangue de Ymir. Imagina quanto sangue, dilúvio do sangue. Dos restos de Ymir, Wotan e seus irmãos moldaram Midgard, a Terra-média de sua carne. Foi feita e a terra de seus ossos e seus dentes fizeram-se pedras e montanhas. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma e, inclusive, temos o termo Terra-média adaptado depois, usado pelo autor de Senhor dos Anéis. O sangue abundante de Ymir correu por toda a terra e deu origem ao grande rio que cerca o universo. Ponhamos agora a caveira de Ymir no céu, disse Wotan a seus irmãos, após haverem completado a primeira tarefa. E ele fez com que 4 anões, interessante essa disparidade, mantivessem a caveira suspensa nos céus, cada qual colocando um dos pontos cardeais. Em seguida, das faíscas do fogo de Muspel, brotaram o sol, a lua e as estrelas, enquanto do cérebro do gigante foram engendradas as nuvens que recobrem todo o céu. Completada a criação de Midgard, Wotan e seus irmãos encontraram 2 grandes pedaços de troncos caídos no solo, próximos ao oceano. Wotan teve uma grande ideia. Irmãos, façam de um destes troncos um homem, e de outro, uma mulher. E assim ele fez. Ele foi chamado de As Freixo, tem nada a ver com Marcelo Freixo, mas provavelmente o sobrenome está relacionado com esse, e ela, Embla Olmo. Wotan lhes deu vida e alento. Vili, a inteligência e os sentimentos. E Vê, que é o outro aqui, deu os sentidos da visão e da audição. Este foi o primeiro casal que andou sobre a Terra e originou todas as raças humanas que habitam a Terra-média por sucessivas eras. E após a criação do mundo e da humanidade, Wotan decidiu que era preciso que os deuses estivessem também em uma morada exclusiva para si. E ele faz Asgard, que seria o lar dos deuses. Esse reino, situado acima da elevada planície de Idalwold, flutuava muito acima da terra, impedindo que os mortais os observassem. Além disso, um rio cujas águas congelavam, o Ifing, separava a planície do restante do universo. Wotan, sábio e poderoso, entendeu que não seria bom que jamais existisse um elo entre os deuses e os mortais. Por isso, determinou que fosse construída a ponte que vocês estão vendo aí, que é a Bifrost, ponte do arco-íris, feita da água, do fogo e do mar. Interessante você ter, na mitologia nórdica, o arco-íris também como ponte. Dizem que já foi um corte, como na mitologia urbana, e vocês também têm uma ponte na mitologia daquele povo indígena da América do Norte. E temos uma nova ponte aí também, que apesar de não ser uma ponte entre 2 terras, é uma ponte com uma outra filosofia. E aí, continuando. Heimdall, um estranho deus antigo, ficaria encarregado de vigiá-la de noite e de dia para que os mortais
não a atravessassem livremente rumo a Asgard, e a esse reino dos deuses. Ele portava uma grande trompa que fazia soar todas as vezes que os deuses cruzavam a ponte. Após a criação do cosmos, organizado ao redor da árvore, que é chamada de Yggdrasil, em vários reinos, como ilustra essa figura, conecta os 9 mundos da mitologia e da cosmologia nórdica. E são separadas em diferentes runas, simbolizando vários conceitos importantes para a cultura nórdica. Eu vou poupar vocês, porque os nomes são muito difíceis, mas quem puser depois, vocês podem acompanhar que no filme Thor, de 2011, você tem a aparição de Bifrost, essa ponte do arco-íris, com essa função original, sendo um portal entre vários mundos que formam o universo. E agora, indo lá para a Ásia, temos aí, olha que interessante, lembra alguma outra figura que a gente viu? Pois é, interessante como ele aparece. Vamos também ter uma outra que também tem essa figura relacionada com a serpente ou a cobra. Essa é uma deusa chamada Nukuashi, Nugua ou Nuwa. Posso estar completamente equivocado, porque o meu chinês é péssimo. E esse aí estamos com a China. Inclusive, nem eu deveria falar em chinês, talvez em mandarim. Não sei nem se essa língua já era dessa maneira nessa época. Mas ela é considerada a criadora da humanidade. Ela é mencionada pela primeira vez por um filósofo chamado Nietsu, que apresenta Nukuashi como irmã e sucessora de Fuxi, soberano mítico que reinou dos anos de 2953 a 2838 antes da nossa era, e criador dos seres humanos quando a Terra emergiu no caos. Nuwa era muito poderosa, parte humana e parte serpente, e tinha o corpo de uma serpente, a cabeça humana, com chifres de boi, segundo alguns escritores. Não tem nessa figura que eu achei. Está também no site do Espaço Ciência Vida. Estando associada às chuvas, poças de água, lagoas, lagos e outros lugares onde as águas param e são povoadas por criaturas anfíbias ou peixes. Após se sentir sozinha no mundo, Nua começou a fazer bonequinhos de lama. E ela moldou a terra amarela e fez os homens e as mulheres. De acordo com o relato de Suma Chen, do século VIII da nossa era, tem o seguinte: Fuxi foi sucedido por Nukua, que com ele tinha o sobrenome Feng. Nukua tinha o corpo de uma serpente e uma cabeça humana com os dotes virtuosos de um sábio divino. No final de seu reinado, havia entre os príncipes feudatórios Kun Kun, administrador e punidor, violento e ambicioso. Tornou-se rebelde e procurou, pela influência da água, superar a força da madeira, sob a qual Nukua reinou. Montanha Imperfeita ficaria no noroeste da China e ganhou este nome devido à fúria de Kong Kong, ou Gong Gong, o deus das águas, ao ser derrotado pelo deus do fogo na guerra pelo trono. Impetuosamente ele se jogou contra a montanha, um dos pilares de sustentação do céu, que desmoronou e arrebentou a corda que segurava a terra. Logo depois, o céu se inclinou para a direção noroeste e a terra afundou em direção a sudeste, fazendo que o sol e a lua nascessem ao leste e se pusessem ao oeste. E os cursos dos rios desviaram-se para o mar oriental, provocando uma grande inundação por toda a parte. Da grande fenda do céu jorrava também água sem parar, gerando muitas mortes. Nua, vendo os filhos em tamanhos apuros, deu-lhe um aperto no coração e decidiu fazer algo para salvá-los. Ela colheu do fundo dos rios 5 pedras multicoloridas, acendeu fogo e fundiu pedras até chegar ao estado de cola, e a utilizou para remendar a fenda no céu. Como ela temia que o céu despencasse outra vez, cortou as 4 patas de uma gigante tartaruga marinha
para servirem de pilares nos 4 cantos da terra, como se o céu fosse um pano que cobrisse a terra. A partir daí, nunca mais os seres humanos precisaram se preocupar que o céu caísse sobre suas cabeças. As pedras de 5 cores foram usadas para fechar o rasgo nos céus e estancar as águas celestes. E o arco-íris é a marca desse remendo, feito por Noah. Na região de Di, um dragão negro que ainda se revirava no rio, provocando inundações naquele local, Noah o matou, bem como aproveitou e dispersou as feras para lugares bem longe dos humanos. As inundações também provocaram muitas doenças, e Noah queimou os juncos de cinzas e o amontoou em formas de barragens para conter as águas, e assim surgiram os continentes para os seres humanos habitarem. Depois de todo esse trabalho, a paz voltou a reinar e a terra voltou a prosperar. Mas Noah sentiu-se muito cansada e se deitou. Seu corpo se desintegrou e se transformou em muitas coisas, entre elas 10 deuses que guardam a inteligência e a genialidade. Saindo agora e vindo para uma terra muito especial. Temos aí a mitologia Kaxinawa, aqui no Brasil, também chamado de Kaxinawas e Kaxinawa, são uma etnia indígena sul-americana pertencente à família linguística Pano. Habita as regiões de floresta tropical do leste peruano, no pé dos Andes até a fronteira com o Brasil e o estado do Acre, abarcando a área do Alto Juruá e Purus, do Vale do Javari, sendo mais numerosos na região brasileira do que na peruana. Aos povos indígenas, parte desse tronco linguístico, além de ter a determinação não há no nome, também se autodenominam Runicuim, que significa homens verdadeiros. A cultura dos Kaxinawa é recheada de cantos rituais típicos, como o ritual da fertilidade e outros. E eles também têm um estilo único de desenho geométrico, chamado Kenekuin. Mitos desse grupo são relacionados geralmente aos animais. Eles acreditam que todo bem cultural foi ensinado aos homens por algum animal, que eles chamam de Runicuim encantado. O esquilo, por exemplo, teria ensinado o homem a plantar, o macaco a copular e a aranha a tecer. De acordo com eles, o ser humano foi formado por carne, conhecido por eles como Yudá, o espírito do corpo, denominados por eles Yudá, Baka e Uxim, o espírito do olho, chamado de Beduí e Uxim. Se a gente puder pensar em espírito, perispírito e corpo físico, como Kardec colocou, nós temos aí uma coisa semelhante com a diferença que esse olho, podemos falar no espírito em si, como sede da inteligência. E aí, continuando. A morte para a etnia é a perda do espaço e o Shin. Outra crença do grupo é o xamanismo. Os xamãs seriam capazes de curar e causar doenças usando o muca, uma substância ou qualidade xamânica que representa o poder dos mesmos. Eles são grandes responsáveis por acumular o poder e conhecimento espiritual, além de terem grande afinidade com os animais, que permite que os xamãs dialoguem com os mesmos. E devido a essa proximidade, eles não conseguem comer nem caçar. E dentre esses mitos, nós temos a bela índia Iacá, que se apaixonou por Tupá, filho do Supremo Tupã, com muita inveja de Tupá. Mas Ayangá, que é outra figura aqui, resolveu tomar sua noiva. Para isso, propôs à mãe de Iacá que impedisse o casamento da filha, dando-lhe em troca caça e pesca abundante para o resto da vida. Para garantir a abundância e fartura de alimentos, a mãe de Iacá proibiu-a de ver Tupá e marcou logo o casamento da filha com Ayangá. Triste e desesperada, a jovem não tinha outra saída. Pediu a Ayangá que a deixasse ver Tupá pela última vez, nem que fosse de longe. Ele sabia que depois de ser casada, melhor, ela sabia que depois de casada, teria de ir para o interior da terra, onde morava Ayangá, e nunca mais poderia chegar perto de Tupá, que vivia no céu, junto do seu pai, Tupã. Ayangá resolveu atender ao pedido da moça, mas com uma condição. Ela teria de fazer um corte em seu braço, para que o sangue pingado fosse formando um rastro de sua subida ao céu. E desse modo, Ayangá poderia acompanhar sua caminhada.
No dia do casamento, pouco antes da cerimônia, Iaká partiu para sua última visita a Tupá, e o sangue de seu braço foi formando um arco vermelho no céu. Tupá, muito poderoso, mandou que o sol, o céu e o mar fizessem companhia à jovem em sua viagem, descrevendo outros 3 rastros ao lado do risco vermelho para confundir Anhangá. O sol, chamado de Guaraci, traça um arco amarelo. O céu, chamado de Iuacá, um arco azul claro. O mar, Pará, um arco azul escuro. Iacá, porém, não conseguiu chegar ao céu nem ver Tupá. Ela ficou muito enfraquecida e caiu lentamente em direção à terra. Seu sangue se misturou, primeiro, com o traçado amarelo de Guaraci, formando um laranja, e depois o arco azul de Iacá, descrevendo um outro rastro, que é o violeta. E quando chegou à terra, Iacá não foi para o fundo da terra, nem se casou com Anhangá. Morreu numa praia banhada pelo mar e pelos raios de sol. Do seu corpo subiu ao céu um arco verde, formado pela mistura do azul de Pará e o amarelo de Guaraci. Era o 7º arco que acompanhava a trajetória dos 6 anteriores. É por isso que os arco-íris têm 7 cores e sempre aparecem no formato de um arco. Pois é, gente. E ainda agora para a Índia. Temos aí o Indra, uma antiga divindade védica, uma divindade do hinduísmo, uma divindade tutora no budismo e o rei do céu mais elevado, o chamado Saudharmakalpa no janaísmo. Então, esse Indra está cortando em diversas. Nos Vedas, ele é o rei de Svarga, o céu, e dos Devas. Ele é a divindade dos céus, raios, trovões, tempestades, chuvas, rios e guerras. É a divindade mais citada no Rig Veda, daqueles poemas, daqueles que são uma base da doutrina hindu. Ele é célebre por seus poderes, e quem mata o grande mal simbólico chamado de Vritra, que obstrui a prosperidade e a felicidade humanas. Dentre as origens de seu nome, temos Hindu, gotas de chuva, baseada na mitologia védica, de que ele conquistou a chuva e trouxe à terra. Indra destruiu Mitra com suas forças enganadoras, trazendo chuva e sol para agricultores como amigo da humanidade. Indra monta a Iravata, que é esse elefante branco, mas também utiliza a carruagem dourada puxada por 10.000 cavalos. Conta-se que Indra é tão rápido que o vento carrega uma arma, simbolizando as propriedades de um diamante, que é o símbolo da indestutibilidade e do raio, força irresistível. Além disso, um gancho, uma concha, um laço e um arco específico dele, que é o Indrahanush. O arco de Indra adivinha o que é? Um arco colorido, usado como arqueiro para dissipar suas flechas de raios. E para fechar, vamos para essa figura fofinha, vou dizer o mínimo. Ele é um leprechaun. Leprechauns são os duendes, apresentados como um pequenininho, medido de 30 a 50 centímetros de altura, sempre ocupados a trabalhar num único pé de sapato, no meio das folhas que um arbusto sob uma folha de labaças. Nós temos aí que ele é uma lenda irlandesa. Ele é tido como sapateiro do povo das fadas e dizem que ele só faz 2 sapatos por ano. Também são conhecidos pelos nomes de tumores ou gnomos. Geralmente vivem em pequenos arbustos, em bosques ou florestas. Como são muito briguentos, preferem morar sozinhos ou em suas casas pequeninas construídas nas raízes das grandes árvores das florestas. Esse nome, Leprechaun, de acordo com Patrick Deney, que é uma pessoa que pesquisou esse fato, é possivelmente originário do gaélico Luacharma, significando meio corpo, sentido pequeno. Uma outra seria Lethbrogan, que significa sapateiro. São criaturas imprevisíveis, praticam bipolaridades.
praticamente bipolares. Ora estão alegres, cantando, dançando, contando piadas, e de repente ficam irritados, sem mais nem menos. Um outro estudioso, chamado Brian Field, disse que os doentes irlandeses sabem onde estão escondidos todos os tesouros secretos, e por isso todo mundo quer encontrar um, mas eles são espertos, sendo muito difícil enganá-los. Se algum dia você encontrar um escondido na floresta, deverá agarrá-lo com firmeza em suas mãos e não desviar o olhar dele nem por um segundo. Se você piscar, ele vai desaparecer. Mas se você conseguir olhar para ele sem dar uma piscadela sequer, em troca da liberdade, ele vai revelar onde se esconde o pote de ouro no final do arco-íris. Como você já deve ter escutado aí diversas vezes, especialmente dessas histórias contadas para crianças. Mas, continuando. A origem do ouro é antiga, e tem uma outra versão. Dizem que há muito tempo atrás, os vikings viviam na Irlanda, saqueavam o que queriam em suas guerras e depois enterravam seus tesouros obtidos nas conquistas pelos campos. Quando eles eventualmente partiram da ilha Esmeralda, eles inadvertidamente deixaram para trás alguns de seus sacos, que os Leprechauns encontraram. Os Leprechauns sabiam que os vikings tinham conseguido seus tesouros por meio de guerras e saques, e consideravam errado. Isso fez com que os Leprechauns desconfiassem de todas as pessoas, vikings ou não. E para garantir que nenhum humano pudesse tomar o que eles agora consideravam seu tesouro, eles enterraram os tesouros em vasos subterrâneos profundos por toda a ilha. E desde então, quando os arco-íris aparecem, eles sempre terminam em um local onde um pote de ouro de Leprechaun está enterrado. Então, gente, passamos aí por diversas lendas, observamos diversas situações envolvendo o arco-íris e lembramos que ele é um símbolo e vai muito além do que propriamente um símbolo hoje utilizado pela comunidade LGBTQIAPN+. Como vocês podem ver, inclusive, dentro do símbolo que eu uso para o programa, nós temos outra bandeira, pretendo depois a gente pode conversar depois sobre ela, porque afinal ela seria mais completa e mais diversa do que a anterior. Mas eu acho interessante observar que muitas vezes as pessoas, como eu já li, seria uma usurpação de um símbolo cristão. E é interessante que nós temos até uma igreja que usa ainda hoje esse símbolo na porta. Eu prefiro não falar, mas quem é brasileiro já deve ter visto em algum local esse tipo de símbolo sobre uma determinada igreja. Mas eu creio que aí, antes de mais nada, a gente deve entender que a gente está lidando com algo que vai além do que propriamente poderíamos dizer, como muita gente às vezes prefere achar, que é uma provocação, ou que é uma usurpação. Nós vimos aqui diversas doutrinas muito mais antigas, às vezes até do que o cristianismo, até mesmo o judaísmo, que utilizavam o arco-íris como símbolo. Então, é uma arrogância achar que é uma usurpação de um símbolo cristão. E, além disso, a pessoa, não sei até que ponto que o Gilbert Baker poderia ter feito isso apenas com a visão de provocação, eu acho que não foi exatamente com esse objetivo, mas sim de simbolizar esse fenômeno meteorológico com essa perspectiva humanista, observando as nossas, como o próprio programa nosso traz aqui, essa questão da diversidade, eu diria das diversidades, que não é só uma diversidade pensando apenas no âmbito da sexualidade. Temos a questão das etnias, daí, por exemplo, essa faixa preta nessa nova confecção da bandeira. Temos também outras perspectivas, como esse símbolo, esse círculo roxo, que está relacionado com as pessoas intersexo, apagadas durante muito tempo da história. Então, a gente tem muita coisa a ser colocada aí e que a gente não pode jamais pousar de arrogante. Muito pelo contrário. A gente deve baixar nossa bola, lembrar, antes de mais nada, que somos pessoas tentando aprender a lidar conosco mesmo, sobre todas essas questões envolvidas. Por isso, eu gostaria de lembrar que, antes de mais nada, e antes de falar, utilizar também de maneira equivocada para agredir as pessoas, lembremos-nos, o arco-íris é sagrado, sim, no sentido de várias filosofias, várias mitologias,
tem abordado de maneiras muito interessantes, e provavelmente devemos ter outras com as quais não tivemos acesso e com as quais podemos depois, se outro momento, depois que vocês quiserem indicar, a gente traz aqui para a gente conversar também. Mas a gente agradece a presença de todo mundo aqui, o acompanhamento, pedimos para quem puder curtir e compartilhar, produzir de alguma forma, permitir que todo mundo se esclareça, tire da cabeça qualquer forma de preconceito e, especialmente, também saibamos respeitar esses símbolos que hoje pode ser sido adaptado para um grupo como uma questão de uma política voltada para a diversidade sexual. Mas a gente não pode esquecer que essa diversidade sexual não envolve apenas as pessoas não heterocis. Isso inclui também as pessoas heterocis, porque todo mundo faz parte dessa diversidade humana, que não podemos jamais esquecer. Também é uma diversidade espiritual, que vai além de propriamente pensar nas doutrinas que cada um de nós adotamos ou não. Lembremos também que existem pessoas ateias e gnósticas que não preferem não estar conectadas a nenhuma forma de espiritualidade específica. Mas, antes de mais nada, é importante lembrar que somos, antes de mais nada, se somos espiritualistas, somos espíritos imortais. E sabendo disso, nós estamos nesse processo evolutivo, nesse processo em que hoje estamos aqui congregados, neste momento conversando por um vídeo do YouTube, mas que em outros momentos podemos estar presentemente trabalhando, vivenciando em outras situações, seja aqui na Terra, seja em outra dimensão, porque afinal, se nós acreditamos, tem algum fundo de verdade aí. E ainda que a ciência não traga isso de maneira firme, nós continuamos a nossa caminhada e lutamos para essa harmonização de todos os seres humanos. E por isso, continuamos trabalhando aqui na nossa trincheira, batalhando também contra os algoritmos que não querem que o nosso programa vá para frente. E agradecemos a presença de todos. Lembrando, nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, com diversas vozes aqui, trazendo aspectos muito interessantes das suas doutrinas, com uma visão à esquerda. Não temos aqui nenhuma proposta de ser hipócritas, como diversos grupos de direita são. E, é claro, existem grupos de direita sinceros, mas jamais compactuaremos com a hipocrisia. E é por isso também que resolvemos trazer aqui e mostrar que o arco-íris vai muito além da visão estreita de determinados grupos religiosos, que, antes de mais nada, não são grupos que querem ver as pessoas, são empresas de fé. Se não fosse empresa de fé, não teriam rádios, não teriam televisões e não teriam toda essa tentativa de prender as pessoas em pensamentos absolutamente obtusos e completamente desconexos da realidade. Nós aqui trazemos a ideia de ampliar, de amar todo mundo, para que a gente possa superar todas essas barreiras que essas doutrinas, se é que podemos chamar de doutrinas, tentam impor às pessoas de uma maneira absurda e, por que não dizer, abjeta. E lembrando, se vocês puderem colaborar, nós sempre temos aqui no link, para quem puder colaborar para a manutenção e ampliação do canal, a assinatura solidária, que é uma forma de manter o programa e também todos os outros programas do nosso canal, a fim de que a gente possa também ampliar as condições e também, por isso, nós não temos a monetização. Nós vivemos desse trabalho, melhor dizendo, nós mantemos o canal a partir da colaboração de vocês e a gente continua trabalhando da nossa maneira, seja voluntariamente, como o nosso programa aqui, seja de outras maneiras também, para que a gente possa ter essa oportunidade de conversar aqui livremente. Algo que o nosso querido Mauro Lopes mantém aqui nesse canal, permitindo a liberdade de a gente poder falar o que a gente pensa, com todo respeito e obedecendo às leis brasileiras. Por isso, agradeço a presença de todo mundo e neste momento me despeço, prometendo na semana que vem trazer um novo programa com outro tema. Então, gente, um forte abraço, um beijo enorme. Até a próxima semana. Então, paz e bem.